As suas crenças, elas estão te limitando? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sheila Carvalho e eu já te convido a estar se inscrevendo aqui nesse canal, já ativa o sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu colocar vídeos novos aqui, você não perca nenhum conteúdo que eu trago para você, tá bom? E se você quiser me conhecer também um pouquinho mais, eu coloco conteúdos diariamente lá no meu Instagram. Então, o meu Instagram é o @shecarvalhooficial e lá eu coloco conteúdos todos os dias, conteúdos muito bons que vão te levar até aquela vida dos seus sonhos. Vou te dar aquele empurrãozinho, sabe, o que você precisa para estar seguindo pelo caminho certo, para que você possa usufruir de tudo de bom que a vida tem e que a internet também pode te proporcionar, tá bom? Então me segue lá, deixa o seu comentário, deixa o seu curtir, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. Bom, e como você já deve ter visto no título desse vídeo, a gente vai falar sobre crenças, principalmente sobre aquelas crenças limitantes, sobre aquelas crenças que te limitam a fazer alguma coisa. Mas primeiro você precisa entender o que são realmente essas crenças. O ser humano ele é formado, as nossas características, a nossa personalidade, ela é formada desde que a gente é lá pequenininho. Então a gente vai se adaptando às coisas que a gente vai vendo, vai ouvindo, vai sentindo durante a nossa vida. E algumas dessas coisas batem tão forte na gente e faz com que elas se tornem uma crença. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre crenças de antigamente, crenças das histórias de alguns países, ou crença de tal cidade, o que são crenças? É algo que é muito falado naquele lugar, ou é muito falado por aquele tipo de pessoa, e aquilo se torna como uma verdade absoluta. Então a crença nada mais é do que você acreditar muito em algo, você acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. Você não quer ouvir mais nada contra porque você sempre ouviu que aquela seria a verdade, aquele é o jeito certo. Então, por exemplo, quando a gente cresce, a gente ouve muito dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos professores. Olha, isso eu tenho também como crença para mim. Isso formou uma crença em mim. Olha, você precisa estudar para você ser uma pessoa honesta, para você ser uma pessoa de bem, para você ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você precisa fazer um curso. Então, a gente ouve isso desde que a gente era pequeno. Então, quando chega, isso se tornou uma crença pra gente, né? Então, quando a gente ouve de alguém, chega alguém que fala alguma coisa contra isso, não, olha, eu vou te provar que você não precisa estudar para ser uma pessoa bem-sucedida. Qual que é a nossa primeira reação? Essa pessoa tá ficando louca. É óbvio que eu tenho que estudar para ser uma pessoa bem-sucedida. Na verdade, porque isso se tornou uma crença pra gente. A gente ouviu tanto aquilo que a gente tem isso como verdade absoluta. Entendeu? Então as nossas crenças, elas são formadas através disso, elas são formadas durante a nossa vida, elas são formadas do que a gente ouve, do que a gente faz, do que a gente sente, daquilo que a gente tem vivido muito durante a nossa vida. Então a gente tem aquilo como verdade absoluta. Então essas são as nossas crenças. Mas aí, como o título do vídeo já diz, será que essas crenças estão te limitando? Pode ser que sim. Então, se você está aqui é porque você imagina que realmente algumas dessas suas crenças estão te limitando. E por que eu falo isso? Porque realmente, por exemplo, vamos colocar esse exemplo eu preciso estudar e fazer uma faculdade para ser uma pessoa bem-sucedida. Até certo ponto e até certo tempo, eu levei isso como verdade absoluta. Tanto que eu saí da escola e eu corri para a faculdade para estar fazendo uma faculdade. Aí não deu certo, eu não era aquilo que eu queria para mim. Depois de 1 ano de faculdade, eu fui lá e tranquei aquela faculdade, mas tranquei, vamos supor, em outubro de 1 ano, em janeiro do outro ano eu já estava fazendo uma outra faculdade. Por quê? Porque eu tinha aquilo para mim como uma verdade absoluta, eu tinha aquilo para mim como uma crença de que eu precisava fazer uma faculdade para ser uma pessoa bem-sucedida. A minha crença dizia que quem não tivesse uma faculdade não seria uma pessoa bem-sucedida. Então, essa crença me limitou por muito tempo das possibilidades que eu poderia ter de fazer outra coisa. Talvez eu consiga ser uma pessoa bem-sucedida sem precisar fazer uma faculdade. Mas naquela época, naquele momento, eu não acreditava nisso, porque aquela crença minha estava me limitando. Então hoje, vivendo aqui da internet, hoje fazendo vídeos, hoje trazendo conteúdos, hoje trabalhando sim com a internet, podendo ter uma renda da internet, eu já tenho aquela crença totalmente diferente.
Eu já acho, não que eu acho que não precise, algumas profissões sim, elas vão exigir que você tenha uma faculdade, mas você também pode ter uma vida muito bem-sucedida e muito, quando eu falo é muito mesmo, sem precisar fazer a faculdade. Você pode, por exemplo, viver da internet, a internet não te pede um diploma. A internet não pede para que você vá lá e mostre aqui, ó, não tem algum diploma meu aqui atrás falando qual é a minha formação? Se eu te falar qual que é a minha formação não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu sou formada em educação física. E não tem nada. E eu não preciso disso hoje para ter talvez a renda que eu tenho. A renda que eu quero ter é muito inimaginável, muito superior a que um salário de uma professora pode me proporcionar. Entendeu? Então, eu não preciso mostrar o meu diploma aqui para ser uma pessoa bem-sucedida. Em alguns casos, sim, você para ser um médico, você para ser um advogado, você para ser um engenheiro, você precisa sim da faculdade. Você pode fazer outras coisas, você pode talvez colocar, é isso que eu sempre falo aqui, você pode colocar a internet dentro da sua profissão e você expandir para o mundo inteiro. Porque a internet faz com que você tenha ganhos ilimitados, coisa que só uma profissão ali dentro do escritório ela te limita um pouco. Você não consegue atender 1000 pessoas durante um mês. Com a internet você consegue. Então, mas para você conseguir ter a sua profissão e atender a internet, você talvez precise sim da sua formação acadêmica, você precisa ter um diploma. Então, quando eu falo em crenças limitantes, será que as suas crenças estão te limitando? Eu falo disso. Eu falo que a gente às vezes quer muito alguma coisa, mas a nossa própria crença, nosso próprio interior fala pra gente, mas a chance disso dar certo é mínima. Sendo que na verdade não. Pode ser o contrário. Você pode ter crescido, ter vivido numa família que sempre disse que você precisava sim estudar, que você precisava fazer uma faculdade, que você precisava prestar um concurso público para você ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Mas você lá no fundo você fala assim, ai, mas eu queria tanto abrir uma loja, ai, eu queria tanto ter meu próprio negócio, ai, eu queria tanto ser meu próprio patrão. Mas aí você mesmo pensa, porque você tem aquela sua crença de que isso não vai funcionar, você pensa assim, mas não vou nem começar, que isso vai dar errado. Essa crença está te limitando. Talvez você possa ser muito bem sucedido. Eu falo talvez porque a gente não consegue nunca falar exatamente o que vai acontecer com uma outra pessoa, não sei da sua realidade. Mas você pode sim ser uma pessoa bem sucedida seguindo na contramão daquilo que todos falam. Você tem que seguir os seus planos, você tem que seguir os seus sonhos. Talvez seja o contrário, talvez a sua família é toda família de empreendedores, e eles falam, não, eu quero que você siga aqui na nossa profissão, sua família, minha família, a maioria da minha família é comerciante, meu pai é comerciante, minha mãe, eles vivem do comércio hoje. Mas eu quis na contramão. Eles viveram, eles têm hoje o que eles têm, eles criaram eu e meu irmão através do comércio, mas eu quis na contramão. Talvez eles podiam ter falado para mim, não, hoje você precisa ter o seu próprio negócio, você precisa ser um empreendedor para ser uma pessoa bem-sucedida. E aí eu quis seguir na contramão, por exemplo. Então você tem que, quando eu falo, será que suas crenças estão te limitando? Eu falo disso. Falo assim, será que aquilo que você tem como verdade absoluta, não está na hora de você abrir o olho e falar, mas espera aí, quem disse que essa é a verdade absoluta? A minha verdade absoluta, quem fala sou eu. Esquece um pouco daquilo que falaram, daquilo que falam até hoje. Tenha você a sua verdade absoluta. Pense se essas suas crenças ali, aquelas crenças antigas, não estão limitando você de expandir, limitando você de realizar aquele seu grande sonho. Então você precisa parar e pensar isso. Será que eu mesmo não estou me limitando? Será que não é as possibilidades que a gente fala, tem mania de colocar a culpa no governo? E eu sempre falo isso. Falo assim, eu quero viver para não precisar do governo. Para simplesmente esquecer que o governo existe. Porque a gente tem mania de falar, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo por causa do governo. Eu não consigo viajar porque a gasolina tá cara. Se você for uma pessoa bem-sucedida, você não tá nem aí para se a gasolina tá cara. Entendeu? Então, é isso que você precisa saber. Será que essas suas crenças não estão te limitando? Então, para pensar. Vê aí o que você tanto quer e que você sempre teve como verdade absoluta, mas naquele fundinho ali você quer ir um pouco na contramão, mas você tem um pouco de medo. Então vai lá, se arrisca, faz. Você sentado aí nessa cadeira, você com esse celular na mão, só assistindo a evolução das pessoas, assistindo a abundância que as pessoas estão vivendo, você não vai conseguir nada. Você tem que colocar as coisas em ação.
tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, espero ter te ajudado, espero ter te explicado de uma forma mais simples o que são as crenças, como elas se formam e como você tem que fazer para estar eliminando essas crenças que estão te limitando, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. E envia para algum amigo, envia para alguém que precisa ter um pouquinho mais de coragem para seguir aquele grande sonho, tá bom? Então um grande beijo, fiquem com Deus e te espero no próximo vídeo.